Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Bem-vinda, Vitória. Sejam todos bem-vindos. Fabrício, bem-vindo também. Estamos iniciando uma live hoje muito importante. Me falam se vocês estão ouvindo bem. Nós vamos falar sobre o custo da procrastinação. Vou falar para vocês, e custa caro. Durante a aula aqui, durante a live, eu vou estar contando algumas histórias para vocês, compartilhando algumas coisas para vocês sobre procrastinação, porque muitas pessoas sofrem de procrastinação. Mas vamos compartilhar essa live com outras pessoas. Eu até depois, já no início, deixar uma mensagem para vocês. Eu vou falar um pouquinho mais no final, só para pincelar um pouco do que nós vamos falar hoje. Libere sua alma de uma dívida emocional que não é sua. Libere a sua alma de uma dívida emocional que não é sua. Dívida emocional não caduca. Nós vamos falar sobre isso, que tem a ver com procrastinação. A pessoa que procrastina muitas vezes não faz as coisas no tempo certo e às vezes nem faz. E muitas vezes ela é julgada por ser preguiçosa. Inclusive hoje de manhã eu estava perguntando pro Wellington, eu falei, ué, você acha que procrastinação o nome da procrastinação tem a ver com preguiça ou não, né? Mas muitas pessoas falam que é preguiça, tem a ver com preguiça, porém existe algo oculto que a gente não está vendo. O porquê nós procrastinamos, porquê nós não fazemos as coisas no tempo certo, porquê que nós não somos obedientes. Mas vamos compartilhar essa live com outras pessoas. Quem puder ir compartilhando, eu também vou estar compartilhando aqui. E vocês aguardem que nós temos muito conteúdos para o dia de hoje. Deixa eu achar aqui. Quem estiver aí comigo vai falando de onde vocês são. Floripa, Santa Catarina, São Paulo. Ó, a Valquíria, que é da Itália, acabou de entrar. Valquíria, vamos compartilhar essa live com outras pessoas. Aproveitar que ela está apenas começando. Vamos falar sobre procrastinação, mas não só sobre procrastinação. Vamos falar sobre algo que está oculto. Por que você procrastina? Por que você não faz as coisas no tempo certo? Deixa eu compartilhar aqui com as minhas amigas, minhas alunas que ainda não entraram. Vamos dividir esse conteúdo aí com outras pessoas também. Aqui. Sejam bem-vindas. Já vamos iniciar a nossa live. Já compartilhei aí. Cada uma se compartilhar com 5 pessoas. 5 pessoas serão abençoadas com esse conteúdo. Mas me conta aqui. Quem está aqui comigo? Você se considera uma pessoa procrastinadora ou não? Você é daquela que executa de imediato? Bem-vinda, Vanderleia. Muito bem-vinda. Você se considera uma pessoa procrastinadora ou você é daquela executora que pensou, já agiu de imediato e faz as coisas para acontecer? Eu sempre falo, quando nós falamos de procrastinação, o que a gente faz uma coisa, a gente faz as outras coisas. Quando alguém é procrastinador, vocês estão me ouvindo bem? Quando alguém é procrastinador em uma área, ela procrastina em outras áreas também. Quem é minha aluna, está aqui comigo, sabe que eu conto a história do meu marido, né? Eu sempre conto que... Bem-vinda, Jane. Eu sempre conto que o meu marido, ele era um homem muito bonzinho. E é legal a gente ter um homem bonzinho, né? Um marido bonzinho. Por que ele era bonzinho? Porque eu falava, ele obedecia. Ele não questionava, ele simplesmente obedecia. E muitas pessoas falavam, nossa, que marido maravilhoso, meu marido não é assim. E com o tempo eu fui entender que ter um marido bonzinho não era bom. Porque como ele era bonzinho dentro de casa, ele também fazia isso fora de casa. Então as pessoas falavam para ele fazer as coisas, ele fazia sem questionar. Ele não tinha governo, ele não tinha posicionamento. Então, bem-vinda, Vilma. A Vanderleia, bem-vinda também. A Ana. A Vanderleia deve ser amiga da Ana. Obrigada, Ana, por estar compartilhando. Daniela também, bem-vinda. Estamos apenas começando. Estamos falando sobre o custo da procrastinação. E eu fiz uma pergunta aqui. Quem puder responder, não tenho vergonha, tá, gente? Não tenho vergonha. Coloque aqui. Eu sou procrastinadora. Eu fui procrastinadora.
eu sou executora, porque uma pessoa que é muito executora, que faz as coisas de imediato, ela não é procrastinadora, ela não deixa pra depois, ela faz de imediato. Mas estava comentando com vocês sobre o meu marido, falando que o que ele fazia dentro de casa comigo, né, sendo um homem bonzinho, ele também fazia fora de casa. Então não tinha posicionamento, não tinha governo, e com o tempo eu fui ver que não era bom, né, ele sempre fazer tudo o que eu queria. A gente sempre fala que pra esposa, né, a esposa é uma pessoa especial, mas que da mesma forma que ele agia dentro de casa, ele agia fora de casa. Mas, deixa eu só ver aqui que eu já estou pulando, né? Por que eu trouxe esse tema para vocês sobre procrastinação? Porque se vocês me perguntarem, Morgana, você é procrastinadora? Você foi procrastinadora? Não. Eu sempre fui uma pessoa executora, sempre fui uma pessoa que agia de imediato, eu sempre fui uma pessoa que fiz muitos testes. Eu gostava de testar. Bem-vinda Edneia, Helenita, muito bem-vindas. Me falam de onde vocês estão... Da onde que vocês são, já que vocês estão tímidas, vocês não estão querendo falar se vocês são procrastinadoras ou não. Mas é só pra gente ter uma interação aqui, se vocês quiserem deixar uma pergunta também. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram. E se quiserem colocar lá a pergunta, depois eu vou responder. Mas se quiserem colocar aqui na live, a gente já poder responder de imediato, melhor, tá? E por que eu trouxe esse assunto sobre procrastinação? A Valquíria colocou, estou aprendendo a procrastinar menos. É isso aí, a gente vai aprendendo, né, com os nossos erros. E o importante é a gente começar a testar, né, ter os micro resultados. Não quer dizer que a gente entende hoje que nós somos procrastinadoras e de repente a gente liga uma chave e fala assim, agora eu não vou mais procrastinar. Tudo tem o seu tempo certo. E aqui eu vou estar falando para vocês sobre coisas que estão ocultas e vocês não entendem por que vocês não procrastinam. Não é só preguiça, não é só não fazer, não é só sobre não saber acordar cedo, não é só sobre isso. Existem coisas ocultas que a gente não está enxergando por que a gente faz o que a gente faz e por que a gente não faz o que tem que fazer. Por que eu trouxe esse assunto? Ontem, essa semana nós passamos em Florianópolis. Para quem não me conhece, né, eu sou Morgana Bittencourt, eu falo de Alphaville, São Paulo. Estou passando uma temporada aqui em Alphaville, já fazem 3 anos, mas eu sou de Santa Catarina, Florianópolis. Nós passamos uma semana em Florianópolis, fomos realizar alguns eventos em Floripa e também ver os familiares, né? E nisso nós estávamos indo para o aeroporto, de Floripa para Navegantes, e eu estava sentada no banco do carro atrás com a minha sogra e o meu marido estava na frente. E eu, como sempre, uma boa esposa de um marido que era procrastinador, eu sempre lembrava ele de fazer as coisas. Eu sempre fui uma pessoa, já que eu sabia que ele não executava as coisas de imediato, eu tô falando muito rápido, né, gente? Deixa eu desacelerar. Como eu sabia que o meu marido não fazia as coisas de imediato, eu sempre fui uma pessoa que viria a secretária dele para lembrar ele de fazer as coisas. Então eu estava dentro do carro, eu e minha sogra atrás, meu marido na frente, eu peguei e falei assim, Wellington, você lembrou de pagar alguém? Eu falei alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o que era. Eu falei, Wellington, você lembrou de fazer tal coisa? Ele pegou e falou assim, não, eu não fiz. Daí eu peguei e falei para ele assim, então faça agora. Faça agora para tirar da sua caixa essa informação, né? E a minha sogra falou assim, ele ainda continua procrastinador? Quando ela falou aquilo, quando ela falou assim, ele ainda continua procrastinador, me veio na mente, tipo assim, me deu vontade de reclamar. Porque eu, como uma pessoa executora, por mais que meu marido melhorou muito nos últimos anos, ele melhorou demais nos últimos anos, ele ainda procrastina mais do que eu, que sou uma pessoa executora. Então, quando ela falou aquilo, me deu vontade de reclamar, me deu vontade de falar assim, ele não... Quando eu ia falar, até porque a gente não deve falar mal dos nossos maridos, nem pra sogra, nem pra mãe, nem pra ninguém, a gente deve falar mal do marido, né? Naquele momento eu falei assim pra ela, eu falei, sogra, ele já foi muito procrastinador, mas ele melhorou muito. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque geralmente a gente foca muito no que é negativo e não no que é positivo. Uma pessoa que procrastina demais... Deixa eu só arrumar meu celular aqui que tá dando uma interferência aqui que não tá legal. Só um pouquinho. Então, uma pessoa que procrastina demais, quando ela começa a ter consciência que ela não é uma pessoa executora, que ela não tem resultados porque ela não coloca as coisas de imediato, né? Ela não faz as coisas de imediato,
ela começa a mudar, ela começa a ter pequenas mudanças. Só que quando a gente foca só no erro e não no acerto, quando a gente começa a cobrar muito da pessoa, mesmo que ela está tendo pequenas melhorias, a gente acaba apagando aquelas pequenas melhorias. Porque a gente está focando só no negativo e não no positivo. Eu tô falando porque eu vivi isso com meu marido. Ele, nesses últimos 3 anos aqui em Alphaville, convivendo com pessoas que são máquinas, homens que fazem tudo de imediato. Aqui não tem brechas para procrastinador, não tem. Aqui eles fazem negócio o tempo todo. Tem pessoa que está procrastinando, tem pessoas que falam assim, eu acho que eu vou fazer... eu acho que eu vou fazer, já estão partindo para convidar uma próxima pessoa para fazer alguma coisa, porque não tem esse eu acho. Então, nesse ambiente que nós estamos aqui, o Wellington aprendeu muito, só que ele era uma pessoa muito procrastinadora, demais. Ele melhorou, só que eu ainda sou eu sou uma pessoa muito executora, então talvez ele não melhorou o quanto eu gostaria. Mas se eu ficar focando só nas coisas negativas, eu vou apagar esses micro resultados da melhoria dele, do que ele está aprendendo. E então, quando a minha sogra perguntou, ele ainda continua procrastinador? Eu falei, ainda erra, mas ele está acertando muito, ele já melhorou bastante. Isso é só para trazer consciência para vocês, porque nós estamos falando aqui, tem uma pessoa que colocou, sou de Floripa, sou procrastinadora, eu estou procrastinadora, a Valquíria colocou aqui, eu estou aprendendo a procrastinar menos, antes era tudo no último segundo. Daí aqui a Ana colocou, eu estou procrastinadora, o último tempo, talvez seja bloqueio de merecimento, a Valquíria tá falando. E aqui, deixa eu ver quem mais, se alguém deixou alguma pergunta. Não, sejam bem-vindas, Kelly, Fernanda, Tânia. Me falem aí de onde que vocês estão falando, se vocês procrastinam ou não. Às vezes a pessoa acha que não é procrastinadora e né? A gente fala assim, não, eu não sou procrastinadora. Tudo depende de quem são as pessoas que você convive. Se você, aqui com o Pablo Massal, né, nós aprendemos a fazer, já há muitos anos atrás, em 2021, eu entrei num programa dele chamado 10 em 1, onde você viveria 10 anos em um ano. 10 anos em um ano. Bem-vinda, Luciana. A Luciana também participou do 10 em 1. Então, se você convive com pessoas que fazem as coisas de forma lenta, que atrasam, pra você, às vezes você fazer algo especial, algo diferente daquilo, quer dizer que você não é procrastinadora. Agora, quando você vive no meio de pessoas que executam de imediato, você vê o quanto você é lenta. Aí você consegue analisar por que você não tem resultado. Porque a procrastinação, o que ela faz? Ela faz você não ter resultado. Hoje, se você olhar pra sua vida hoje e falar assim, a minha vida é maravilhosa, por mais que tenha, né, problemas, eu acho que todo mundo tem. A minha vida é maravilhosa, hoje eu tenho bons resultados. Hoje eu trabalho numa empresa onde eu comecei faturando tanto e hoje eu faturo, foi aumentando com o tempo. Então você pode analisar a sua vida através do resultado que você tem hoje. A Fernanda colocou aqui, eu sou de Sorocaba, São Paulo, em processo de desprocrastinação. Muito bom. Então, Fernanda, bem-vinda. Nós vamos estar falando sobre isso, né? Então, eu contei a história pra vocês, porque que eu trouxe esse tema e falei pra vocês que eu não sou procrastinadora. Sempre fui uma pessoa executora. Eu abri a minha empresa aos 21 anos de idade, sem ninguém me ensinar, sem eu saber sobre empreendimento. Eu meti a cara e fui fazendo. E as coisas deram muito certo. Durante esse percurso, uma das coisas que eu mais entendi foi que eu sempre fui uma pessoa que eu nunca deixava as coisas pro dia seguinte. Eu sempre gostei de trabalhar à noite, eu gostava de trabalhar no horário em que as pessoas estivessem dormindo. Até hoje eu tenho isso. Geralmente, de manhã, eu faço a minha oração, eu faço leituras, eu faço algumas coisas, eu começo a trabalhar meio-dia, muitas vezes. Eu vou pra academia meio-dia e eu começo a fluir meio-dia, no horário do almoço, onde as pessoas pausam pra almoçar. Eu almoço mais tarde e depois das 18 horas é onde eu estou fluindo, 22 horas é onde eu estou fluindo. Hoje eu estou mudando um pouco para não trabalhar à noite e começar mais cedo, mas no horário em que as pessoas estão dormindo, porque a mente coletiva ela influencia muito o nosso meio, né? Então eu consigo fluir mais, ser mais criativa no momento em que as mentes estão descansando, em que as mentes estão dormindo. Então, por isso que é muito bom a gente acordar cedo também, porque senão a gente começa o dia, parece que se eu acordo mais tarde, parece que a gente acorda o dia atrasado, já devendo para as pessoas, né? Então, eu vou adentrar aqui num assunto para vocês,
para vocês entenderem o motivo da procrastinação. No início, para quem não estava ali, eu fiz a leitura de algo que eu trouxe aqui, que me marcou muito, que fala assim, ó, libere sua alma de uma dívida emocional que não é sua. Libere a sua alma de uma dívida emocional que não é sua. Dívida emocional não caduca. Por que eu tô falando de dívida, né? As pessoas que são procrastinadoras, geralmente elas atrasam. Elas são pessoas que entregam, às vezes entregam no último segundo, como a Valquíria comentou aqui. Eu sou daquela que espero pro último segundo, vou lá e faço. Só que tem pessoas que não fazem. Tem pessoas que nem fazem. Tem pessoas que dão o primeiro passo, mas que não dão o segundo. E por que eu tô falando de você liberar de uma dívida emocional que não é sua? Lembra no começo que eu falei pra vocês que a minha sogra comentou, a minha sogra que conhece meu marido nasceu do ventre da minha sogra. E ela falou assim, ele ainda continua procrastinador? Ela falou isso por quê? Porque ela conhece o filho, ela sabe que ela teve que fazer muitas cobranças dele para que ele executasse alguma coisa. E quando ela falou aquilo, e eu li essa mensagem, libere sua alma de uma dívida emocional que não é sua, eu quero trazer clareza para vocês que muitas vezes vocês estão procrastinando porque vocês vieram de um ambiente procrastinador. E por que eu tô falando para vocês? A minha sogra fez a pergunta sobre o filho e a minha sogra era uma pessoa procrastinadora. Porque eu estou junto com ela há 26 anos, eu a conheço há 26 anos. Eu sei o processo que ela passou na vida dela. E muitas vezes eu olhei como procrastinação, algo que tinha que fazer e não fazia, até mesmo através de resultados. Então, para vocês entenderem o porquê vocês procrastinam, comecem a olhar para a vida dos pais de vocês. E comecem aqui, quem for casada, comecem a olhar para a vida dos pais, do sogro e da sogra, os pais do seu cônjuge. Começa a ver dentro daquela história, porque eu sempre falo pra vocês sobre traumas de infância. Traumas do que você aprendeu na sua infância, coisas que você aprendeu e que você foi moldado. Eu sempre falo, nós somos moldados pelos nossos pais. E como que os nossos pais nos moldam? Da mesma forma que eles aprenderam com os pais deles. Então, os nossos pais, eles aplicam... Vocês entendem que a criança, quando ela está crescendo ali dos 0 aos 7 anos, ela copia muita coisa que os pais fazem. Só por olhar, ela nem entende. Do 0 aos 7 anos, a criança ela é muito direcionada a olhar aquilo que os pais fazem. Às vezes a criança pega, se a mãe é uma mulher vaidosa, que ela se cuida, ela cuida do cabelo, ela seca o cabelo, ela faz escova, ela faz uma maquiagem, a criança ela olha aquilo. Quantas vezes a gente vê vídeos de crianças que pegam e elas vão onde a mãe guarda a maquiagem, ela acha o estojo de maquiagem e de repente a gente encontra a criança toda borrada de maquiagem, de batom. O que ela tá fazendo? Ela viu a mamãe dela se maquiar. E ela acha lindo, a mãe é o espelho da criança. Ela ama aquela mãe, ela quer fazer aquilo que a mãe faz. Então, do 0 aos 7 anos, a criança ela olha a mamãe fazendo aquilo, o papai fazendo aquilo e ela começa a copiar aquilo, sem saber, sem fazer perguntas. Dos 7 aos 12 anos, a criança começa a se questionar. Ela faz mais perguntas, porém ela vai vendo aquilo que o pai e a mãe faz e ela começa a copiar. O meu marido, eu conheci ele já era procrastinador naquela época, eu não sabia que era procrastinação, eu não sabia de muitas coisas. Hoje eu tenho um entendimento. Hoje mesmo me veio na mente uma lembrança de coisas que quando eu conheci o Wellington, às vezes as pessoas conhecem o Wellington ele é mais acelerado, ele é aquela pessoa que adora conversar com as pessoas, ele não tem vergonha nenhuma, ele não é tímido. Então, assim, às vezes eu começo a observar quando as pessoas falam, assim, alguma coisa dele, assim, o Wellington, tem algumas pessoas que falam assim, nossa, parece que o Wellington tem TDAH, ele é acelerado, né? Eu falo, não é TDAH, ele é uma pessoa mais acelerada, né? Só que quando uma pessoa fala isso, 2 pessoas falam, 3 pessoas falam a mesma coisa, eu começo a ficar atenta. Quando alguém fala alguma coisa a respeito dele ou da minha pessoa, eu fico atenta. Eu falei, opa, se isso está sendo observado por mais de uma pessoa, claro que existe o filtro mental de como a pessoa me vê, né? Porque existe o filtro mental que eu falo assim, a pessoa, ela analisa o outro de acordo com aquilo que ela viveu, os traumas e conhecimentos que ela tem. Então, nem tudo é como nem tudo é como a pessoa está falando. Só que quando uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas tocam no mesmo ponto,
eu ligo a minha mente aqui, acende uma luz falando, opa, será que faz sentido o que a pessoa tá falando? Então, eu lembrei que algumas pessoas comentam alguma coisa do Wellington repetidamente. E eu falei assim, nossa, sabe que isso faz sentido? Porque quando eu conheci o Wellington, eu analisei algo nele que hoje, naquela época eu não tinha esse conhecimento, mas que hoje eu vejo que tem a ver com o que as pessoas estão falando hoje e que eu não tinha entendimento. Então, observem isso também, né, do que as pessoas falam. Aqui a Vilma botou assim, ó, hoje não procrastino mais, mas eu achava estranho quando eu não executava uma vez aquilo que eu faria e me traria resultado positivo. Mas eu evitava. E é nesse ponto, Vilma, que eu quero chegar. Por quê? Você fala que você achava estranho quando você não executava algo que você sabia que você ia chegar num resultado. E é nesse ponto que eu quero chegar quando eu falo pra vocês sobre... parece que eu tô falando tão rápido que parece que eu estou na velocidade 1,5 a 2. Tô tentando falar um pouquinho mais devagar. Então a Vilma comentou que ela achava estranho, ela já fazia uma pergunta pra mente dela. Se eu sei que vai dar resultado, por que que eu não estou fazendo? E essa pergunta que você tem que fazer pra vocês, porque muitas vezes nós estamos nos auto-sabotando para não ter o resultado que gostaríamos. E por que que nós fazemos isso? Lembra que eu falei que vocês foram moldados pelos seus pais? Se você teve um pai ou uma mãe procrastinadora, você viu, você assistiu, você acaba repetindo isso na sua vida adulta. Ah, mas Morgana, então tá, eu descobri isso, bem-vindo, Leandro. Eu descobri isso, então a culpa é dos meus pais, tá tudo certo. Ufa, vou relaxar agora, tá tudo certo, a culpa é dos meus pais, eu assisti, agora não tem mais solução. Não. Se você quiser ter os mesmos resultados que os seus pais tiveram, e eles eram procrastinador, siga nessa mesma velocidade. Agora, se você quiser ter resultados diferentes, você precisa desbloquear isso que está impedindo você de prosperar. Muitas pessoas não prosperam porque elas têm dores almáticas, dores ocultas, que ainda não são visíveis, por isso que eu faço a live para trazer clareza para vocês. Eu quero trazer clareza. Primeiro falamos dos pais e do sogro e da sogra. Quando você casa com seu cônjuge, você traz a malinha do seu sogro e da sua sogra. Ah, Morgana, meu sogro e minha sogra vão morar comigo? Não é sobre isso. Tudo aquilo que o meu marido aprendeu com a mãe e com o pai ou com quem criou ele está trazendo para dentro da minha família. E junto nós vamos aprender e amadurecer. Eu falei isso na live passada. Juntos nós vamos aprender e amadurecer. Quando eu consigo estar mais atenta, hoje muitas pessoas estão procrastinando porque elas estão vivendo no mundo dos zumbis. Elas estão no modo automático, vivendo coisas que o tempo passa, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e assim vai, e a pessoa não está tendo resultado, e ela não está parando para fazer perguntas. Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu deixo de fazer alguma coisa? Quando a Vilma falou que hoje eu não procrastino mais, mas eu achava estranho quando eu não executava uma vez aquilo que faria eu ter resultado, e ela evitava aquilo. Imagina, eu sei que eu vou ter resultado, eu sei que eu vou prosperar, eu sei que eu vou fazer, eu vou ter resultados diferentes do que os meus pais tiveram se eu fizer. Por que que eu não faço? Muitas vezes porque você está tendo uma lealdade aos seus pais. Muitas vezes vocês estão sendo leais aos seus pais, porque se vocês fizerem, vocês acham que vocês estão sendo maiores do que eles. E isso é um assunto muito sério, sabe por quê? Pra mim, isso é muito claro. Hoje eu ensino sobre traumas de infância, eu trago os meus alunos a terem clareza do porquê que eles fazem o que eles fazem, porquê que eles passam pelo que o que eles passam. Só que antes não era, claro. Só que mesmo eu tendo toda essa clareza, bem-vinda Jéssica, bem-vinda Zuleide, eu Marim Faria, gente, quem tiver aqui, vamos compartilhar essa live com outras pessoas. Tudo que vocês vão receber de bênção aqui, de informação que vai trazer clareza na mente de vocês, pode ajudar outras pessoas que vão agradecer você depois. Então, deixa eu ver se eu não compartilhei com alguém aqui. Quem que tá faltando aqui na minha live? Vamos compartilhar com outras pessoas aqui. Então, como eu estava falando para vocês,
precisamos analisar por que eu tô falando isso. Por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu tenha clareza, por mais que hoje eu convivo com pessoas que são máquinas, que executam de imediato, que não são procrastinadora, eu ainda procrastino em algumas coisas. Eu já usei esse exemplo e vou trazer para vocês também. O Fabrício falou, vou ter que sair, deixa salvo. Vou deixar salvo sim, eu compartilho também no YouTube. Mas não saiam, pessoal, porque aqui vocês podem fazer pergunta. Quem puder ficar comigo aqui até o final, aqui vocês podem fazer pergunta. Então, e as perguntas ajudam a tirar as dores de outras pessoas também, porque a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas também. Inclusive, o que a Vilma comentou aí tem tudo a ver com o nosso tema e está direcionando a gente para chegar no ponto que eu quero falar para vocês sobre a nossa dor almática, a nossa dor oculta, a procrastinação oculta. Por que eu sou procrastinador? Por que eu não faço as coisas de imediato? E até me perdi onde que eu queria chegar para vocês. Deixa eu ver. Aqui eu ainda trouxe anotado, né? A primeira pergunta que vocês têm que fazer, como eram seus pais e como que é o sogro e a sogra. Por que eu falei isso pra vocês? Porque o meu marido era muito procrastinador. Muito procrastinador. E uma das coisas que eu fiz nos últimos tempos foi desacelerar. Muitos sabem que o Grant a gente tinha um papel trocado, onde eu era a mulher pau na máquina, que executava tudo que tinha muito resultado. Logo, meu marido se tornou um homem passivo, porque eu ocupei o lugar dele, e ele procrastinava, ele não fazia as coisas. E quando eu falo da questão oculta, eu comecei a ter muitas clarezas nos últimos tempos que o meu marido, quando eu conheci ele era uma pessoa que ele chegou na minha vida cheio de dívidas. O Wellington, ele tinha muito dinheiro, ele trabalhava já desde muito cedo, ele começou a trabalhar cedo, ele precisava ajudar a família, ele era o único homem ali, tinha 2 irmãs e ele perdeu o pai muito cedo. E ele ganhava super bem, ele trabalhava numa empresa, inclusive eu conheci o Wellington no ano 2000, quando eu conheci ele trabalhava numa empresa como funcionário e naquele ano mesmo ele foi convidado por 2 pessoas para abrir uma empresa naquele mesmo ramo e ele se tornou sócio dessas 2 pessoas. Então já como funcionário, como um excelente profissional na área que ele atuava, ele já ganhava super bem. E logo ele se tornou empreendedor, passou a ganhar melhor ainda. Só que ele ganhava bem e ele tinha muitas dívidas. Gente, dívida é responsabilidade de um procrastinador. Bem-vinda, Miriam. Dívida é irresponsabilidade de um procrastinador. Você entende que o procrastinador está sempre em dívida? Ele está sempre atrasado. O procrastinador é daquele que a pessoa tem que estar sempre cobrando. Eu passei uma vida inteira sem perceber que eu executava as minhas atividades, eu executava as atividades do meu marido, e eu ainda tinha que cobrar ele do pouco que ele ainda ia fazer, eu ainda tinha que ficar secretária dele para cobrar ele de fazer o que ele tinha que fazer. E eu vou falar para vocês, a procrastinação, não fazer o que tem que fazer de imediato, faz o quê? Faz a gente abrir uma caixinha. Imagina que aqui na minha testa, na minha mente, nessa região aqui, eu tenho várias caixinhas. Várias caixinhas. A caixinha de que eu tenho que fazer o almoço hoje, a caixinha de que eu tenho que pagar as minhas promotoras de eventos hoje, a caixinha de que eu tenho que lembrar o Wellington do compromisso dele com um cliente que ele marcou um compromisso e talvez ele não lembra. A gente tem várias caixinhas aqui. Isso tudo fica ocupando a sua mente. A tua cabeça tá ali cheia de coisas. Cliente que tem que mandar orçamento, relatórios, pessoa que você tem que cobrar, um funcionário que você tem que lembrar ele de fazer tal coisa, e você tem que ainda, você delega alguma coisa, você ainda não pode largar, você ainda tem que ficar em cima daquele funcionário para ver se ele tá fazendo aquilo que você pediu. A cabeça da gente tá super ocupada. E de repente, eu ainda fazia isso tudo, eu ainda tinha que cobrar o meu marido daquilo que ele não executava. Não tem como a gente prosperar com a nossa mente com várias caixas abertas sem executar aquilo que tem que ser feito. Lembra que eu falei pra vocês que quando eu abri a minha empresa com 21 anos, eu era muito executora e eu não dormia antes de eu terminar aquilo que eu tinha pra fazer? Eu sempre fiz isso e deu muito certo. Eu lembro que naquele início da empresa eu fazia tudo, eu era mulher bombril. Eu era secretária, eu era coordenadora, eu era quem atendia os clientes e eu lembro que eu recebia o orçamento dos clientes e os orçamentos demoravam muito para fazer. Então eu ficava muitas vezes, durante o dia eu trabalhava nos eventos e eu ficava das 22 horas até as 2, 3, 4 horas da manhã fazendo orçamento. Quanto mais eu fazia orçamento, mais eu fechava
com os clientes, porque eu era rápida. O cliente solicitava um orçamento para mim e solicitava para outras empresas também. As empresas demoravam 2, 3 dias para responder o orçamento. Eu respondia de imediato. Logo, o cliente, mesmo meu trabalho sendo mais caro, ele fechava comigo porque ele já tinha que fechar esse evento, ele tinha que ter a previsão orçamentária, ele fechava comigo enquanto os meus concorrentes nem sequer tinham mandado orçamento. O que acontece? Como a minha cabeça acordava todos os dias livre, porque eu já tinha feito tudo o que tinha para fazer, e eu tinha anotado no dia seguinte coisas pequenas que eu tinha que fazer, a minha mente estava livre para receber mais. E eu sempre falava isso. Eu trabalhava até de madrugada e eu falava assim, Deus, eu concluí o meu dia. Pode vir mais, eu estou disponível. Pode vir mais, eu estou disponível. No dia seguinte, mais clientes entravam em contato comigo e mais eu fazia orçamento e mais eu fechava trabalhos e mais dinheiro eu ganhava. Eu lembro que naquela fase, tipo com uns 25 anos, quando eu comecei, a minha empresa já tinha ganhado corpo, eu lembro que eu falava pro Wellington, eu falava assim, eu vou me aposentar com 30 anos. O Wellington falou assim, você tá ficando louca. Por que eu falava que eu ia me aposentar com 30 anos? Porque dentro da minha idade ali de 21 anos aos 25 anos, pouco tempo de empresa, eu já tinha feito muitas coisas. Eu tinha poucos clientes, mas bons clientes que me pagavam muito bem. Porque eu era uma pessoa de confiança. A pessoa que é procrastinadora, ela não passa confiança para as pessoas. E é engraçado que eu sempre falava isso pro Wellington, né? Como ele procrastinava muito, eu via que quando a gente ia em umas reuniões, o bom de nós dois irmos juntos é porque o Wellington era aquela pessoa que abria a conversa, a pessoa que fazia o outro rir, que descontraía, que falava sobre esportes, ele saía um pouco da caixa do trabalho e eu já ia direto pro trabalho. O que o cliente precisa, o que nós vamos fazer, nós vamos executar, eu logo agia, logo fazia o orçamento e o cliente tinha muita confiança em mim. Só que quando muitas vezes o Wellington ia sozinho, eu via que ele não passava confiança para as pessoas. As pessoas não confiavam nele. Então eu falo que a pessoa que procrastina, não adianta ela querer mostrar, não adianta ela passar uma maquiagem. Hoje mesmo eu acordei e eu tô com uma espinha aqui, ó, enorme. Eu agradeci muito quem inventou a maquiagem. Falei, nossa, graças a Deus a mulher pode passar uma maquiagem e ela cobre um pouquinho daquilo que tá sem maquiagem, tá horrível, já tá aparecendo aqui, ó. E então eu agradeci muito quem inventou, o inventor da maquiagem. Mas a pessoa que é procrastinadora, não adianta passar maquiagem. Ela cheira atraso, ela cheira dívidas. Então eu conheci o Wellington, ele tinha muitas dívidas. Logo, por que meu marido tinha muitas dívidas? Porque ele foi moldado na infância dele a ser uma pessoa procrastinadora. Ele foi moldado na infância dele a atrasar. Daí você pode falar assim, Morgana, ele tinha dívidas porque ele não tinha dinheiro. Ele tinha dinheiro, ele não tinha organização. Ele não aprendeu a ser uma pessoa organizada. Ele não aprendeu a ser responsável. Mas Morgana, você aprendeu a ser responsável, você aprendeu a ser organizada. Todos aqui conhecem, muitas pessoas conhecem a minha história. Eu nasci num lar desestruturado e vou falar pra vocês que mesmo os meus pais sem estudo, eu aprendi muitas coisas com eles que me fizeram ser uma pessoa diferente. E não é porque eles eram as pessoas perfeitas, mas porque eu, quando saí de casa com 17 anos, eu olhei para os resultados dos meus pais e eu falei, eu vou fazer diferente. Se eu repetir a mesma história dos meus pais, eu vou ter o mesmo resultado e eu não quero viver dessa forma. Eu quero ter um resultado diferente. E aqui vem uma palavra mágica, ser uma pessoa inconformada. Eu fui inconformada. Sabe o que eu falo pra vocês? Por eu ter tido um homem procrastinador, e graças a Deus ele mudou muito. Hoje eu não preciso, eu ainda tenho que lembrar ele de algumas coisas, mas hoje eu estou mais descansada, porque ele já está uma pessoa mais executora. Eu vou falar pra vocês que a coisa que eu mais cobrei do meu marido, eu falei pra ele, você é uma pessoa muito conformada com a vida que você leva. Pensa você partindo daqui uns anos, eu tô falando pra vocês que estão aqui comigo, tá? Todos nós, uma certeza que a gente tem é que um dia nós vamos partir desse mundo. O nosso corpo aqui, ele vai partir desse mundo. E a gente veio com uma missão. Todos nós viemos com uma missão nesse mundo. E quem é procrastinador não cumpre a missão. Não cumpre. Sabe por quê? Procrastinação tem a ver com obediência. Imagina você ser desobediente a Deus uma vida inteira. Imagina na sua lápide estar escrito assim, aqui jaz uma pessoa conformada.
Aqui jaz uma pessoa conformada, que não teve filhos, que não prosperou, que não viveu o extraordinário de Deus, que não fez o que tinha que fazer, que morreu deixando dívida para as pessoas. E sabe uma das coisas que eu acho pior de um procrastinador? Ela não atrasa só a vida dela, ela atrasa a vida da família toda. O procrastinador, ele não atrasa só a vida dele, ele atrasa a vida de uma geração inteira. Sabe por quê? A pessoa que tem dívidas que ela não paga, ela faz o quê? Ela faz o outro, ela deve para o outro, ela já deve, ela comprou algo que ela não pode pagar. Ela deve para o outro, sabe o que ela faz com o outro? Ela faz o outro perder o tempo dele para cobrar ela. Aquela pessoa que está cobrando o procrastinador, ela está tirando a vida. Tempo é vida. Tempo é vida. E você está tirando a vida do outro. Nós viemos aqui para viver uma vida. O nosso coração, o primeiro órgão que é criado na nossa vida é o nosso coração. O primeiro órgão que o bebezinho, né, o sêmen foi lá no útero da mulher, o primeiro órgão que Deus criou, você não precisa nem fazer nada, é natural. É o coração, começa lá, tum tum, tum tum, começa a bater o coração. E o último, para saber que você partiu para, né, pro mundo espiritual, é o coração também. E tempo é vida, você tá tirando vida do outro e você não entende que tirar a vida do outro é você não ter, não é começar a vida do zero, é começar a vida do menos tudo aquilo que você fez atrasar na vida do outro. Semana passada no evento de Brusque uma pessoa falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Bem-vinda Braga, Alessandra, a Thalita. Pastora Thalita, bem-vinda. Nós estamos falando sobre procrastinador. A gente está falando que tempo é vida. E quando você procrastina, quando você não paga algo em dia porque você é procrastinador, porque você não tem a responsabilidade, e nós não estamos aqui para cobrar o outro, porque eu falei meu marido era um homem muito procrastinador, eu estou querendo trazer clareza para vocês. Clareza do porquê que vocês procrastinam, porque muitas vezes fomos moldados pelos nossos pais a procrastinar. E precisamos desbloquear isso olhando para a vida dos nossos pais, olhando para o resultado que os nossos pais tiveram e a gente não repetir esse mesmo processo. Porque quando você entende que tempo é vida, você tem uma dívida, a pessoa que vendeu para você e você não paga, essa pessoa começa a cobrar você está tirando a vida do outro. Você está tirando a vida do outro que está tendo que ligar para você todos os dias e falar assim, fulano, você está me devendo, eu preciso receber esse valor. Uma das coisas que eu sempre fiz como empresa, eu fui promotora de eventos e depois eu abri a minha empresa de eventos. E eu sofria porque eu tinha que cobrar as agências, elas demoravam 30 dias para nos pagar. E eu tinha que cobrar as agências o cachê que eu tinha para receber. Às vezes elas marcavam uma data e elas não pagavam naquela data. E eu sofria muito com isso. A primeira coisa que eu fiz foi criar um caixa para pagar as promotoras antecipada antes mesmo de eu receber. Eu pagava antecipado, muitas pessoas falavam assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a Morgana. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Morgana, pagar as pessoas antecipadas. E posso falar para vocês? Quando eu comecei a pagar as minhas promotoras antecipadas antes mesmo do meu cliente me pagar, porque às vezes meu cliente demorava 30 dias para pagar. Naquela época, lá no início, muitas vezes me demorava 30 dias para pagar e eu pagava a pessoa de forma antecipada. Sabe o que aconteceu? Um milagre. Um milagre da frequência. Um milagre da frequência. Os meus clientes começaram a me pagar de forma antecipada. Até hoje o Wellington não acredita. Trabalhar com evento, o evento custa muito dinheiro. E muitas vezes o cliente tem que pagar para nós um valor muito alto, sem saber se eu vou executar o trabalho. É um trabalho de confiança, porque hoje nem mesmo o contrato que você faz garante o seu recebimento. Às vezes você faz um contrato, alguém te deve, e você vai receber daqui a 5 anos, você vai ter que entrar na justiça, você vai ter que perder tempo, você vai ter que perder vida. Tempo é vida, não tire a vida das pessoas. Seja uma pessoa responsável, uma pessoa que executa de imediato. Então o Wellington ainda falava, Morgana, eu fico impressionado os clientes depositarem na nossa conta o valor
de um evento que é um valor muito alto antes mesmo de você executar. E ligou uma chave muito grande. Primeiro, eu passo confiança, eu pago as pessoas em dia, eu cumpro com o meu compromisso, eu não sou procrastinadora, as pessoas não precisam me cobrar, o meu cliente não precisa me cobrar. Agora mesmo, há um mês atrás, um cliente que eu atendi ele a última vez há 4 anos atrás. Ele entrou em contato comigo, ele falou, Morgana, você ainda trabalha com eventos? Eu falei, claro que sim. Lá de Florianópolis, o cliente. E ele falou, eu preciso fazer uma ação assim, assado, você pode me atender? Eu falei, óbvio, posso te atender. Fechei o trabalho com ele, emiti a nota fiscal. Antes mesmo de iniciar o trabalho, o cliente me pagou tudo. Eu olhei pro Wellington e falei assim, nossa gente, olha, é impressionante a confiança que a pessoa tem, como a gente passa essa confiança para as pessoas. Aqui a Vilma colocou, isso faz tanto sentido que hoje minha filha olha pra mim e fica encantada com as coisas que eu faço. Olha o exemplo que você está sendo na vida da sua filha. E a preletora não, é pastora, o Wellington me corrigiu a última vez. Eu falo preletora porque eu frequentei uma igreja que a gente chamava era preletor. E a pastora Thalita falou, forte, isso é muito forte, sabe por quê, Thalita, a pastora Thalita? É triste a vida de um procrastinador, tá? É muito triste, sabe por quê? Às vezes a gente tem uma lealdade muito grande aos nossos pais. A gente se auto-sabota para permanecer naquela vida que os nossos pais tiveram, porque o meu marido fez isso. Eu falei para ele, eu entendi, muito relacionado à questão da dívida, porque o que eu faço uma coisa, eu faço as outras coisas. Se eu não pago as minhas contas em dia, eu também vou atrasar um orçamento, eu também vou atrasar um cliente, eu também vou atrasar em muitas coisas. E o meu marido, uma coisa que eu estava refletindo essa noite sobre esse assunto, uma coisa que ele é muito pontual com o horário. Sempre foi muito pontual com o horário. Eu, por outro lado, eu não era pontual com o horário, mas não, eu nunca atrasei um evento, eu nunca atrasei um trabalho meu, eu sempre fui pontual com isso, só que eu sou de atrasar no sentido assim, vai ter um churrasco na casa da Vilma, a Vilma me convidou para um churrasco, daí ela fala assim, eu falo para ela, Vilma, que horário vai ser o churrasco? A partir das 19h30, eu vou chegar às 20h30. E o Wellington quer chegar lá 19h20 para 19h30 estar lá. Então a gente teve muita discussão com isso, então ele fala que eu não sou pontual, mas é porque eu sou uma pessoa que eu sempre governei muito a minha vida. Eu nunca deixei que as pessoas me limitassem com as coisas, eu sempre tive uma postura, eu sempre fui posicionada e eu nunca deixei com que as pessoas falassem para mim o que eu tenho que fazer. Porque eu tenho conexão com Deus, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei a hora de executar as coisas, então eu nunca fui muito... de deixar ser direcionado para as pessoas. Mas você fazia isso, você chegava no churrasco atrasada? Não, ela falou a partir das 19h30, então tá tudo certo. Mas enfim, eu que convivi com uma pessoa que procrastinou muito, eu vi o quanta vida que ele tirou dessas pessoas. Sabe qual é o problema? Que eu, casada com meu cônjuge, mesmo não sendo procrastinadora, eu carrego a malinha dele. Porque se ele atrasa o pagamento para alguém, eu tô carregando essa mala. Se o meu marido tem uma dívida para alguém, a partir do momento que eu casei com ele, eu tô carregando essa mala. Eu também tô carregando, é como se eu tivesse 50% responsável por aquilo que ele não está fazendo. Por isso, foi uma luta para mim, inclusive estou aqui em Alphaville para isso, para que ele tenha um exemplo de outros homens, para que ele tire aquele molde da infância. Mas antes de ele assistir esse exemplo, de estar com pessoas que não procrastinam, antes disso a gente tem que entender o porquê que ele procrastina. Olhando para a história da vida da família dele, eu vi o quanto a família procrastinava. O quanto, muitas vezes, ele nos colocava em posição... Estou falando de você, meu amor. Falando sobre ele falou, vai cuidar da tua vida. Então, assim, o quanto ele nos colocou em situação difícil, porque eu carreguei 50% daquilo e em umas 3 vezes que a gente passou por situação mais complicada, foi onde eu comecei a ter clareza e eu comecei a fazer perguntas para ele. Eu falei para ele assim, dá a impressão que toda vez que nós estamos bem financeiramente, dá a impressão de que a gente não pode ter dinheiro no caixa, que ele precisa torrar o dinheiro. Eu preciso dar um jeito de torrar esse dinheiro para eu voltar naquilo que eu era, aquilo que eu aprendi na minha infância. Eu preciso voltar para cá. Toda vez que a gente estava aqui em cima, estava bem, ele dava um jeito de fazer alguma coisa. Inclusive, era tão forte isso, que às vezes ele fechava um negócio que na cara dava para ver que ia dar errado.
era certo que ia dar errado e muitas vezes lutando contra a minha opinião. E o Wellington hoje o que ele mais faz é me ouvir, né? É ouvir a pessoa. Então hoje o que o Wellington mais faz é ouvir a esposa, porque nós temos a intuição, é um dom natural da esposa, da mulher, né? De ter essa intuição, mas antigamente ele não me ouvia. E eu não tinha essa clareza de que parece que ele mirava em dar errado para ele chegar naquela posição de qual ele foi moldado. A Vilma colocou no sentido da coragem de palestrar, falar em público, por exemplo, e que ninguém me imaginava fazendo. Então, aqui já foi uma descoberta, né, Vilma? Foi uma descoberta porque eu sempre falo, né? Todos nós aqui temos dons e talentos e temos um propósito. Todos nós temos isso. Só que às vezes tem dons e talentos que nós temos que estar oculto. Muitas vezes nós somos bloqueados na nossa infância por algo. Eu falo isso também de falar em público porque a Vilma me conhece, eu conheço a Vilma também. Eu fui bloqueada na infância de falar em público. Eu tinha muito medo, eu tinha vergonha, eu tinha medo das pessoas. Era algo oculto. E eu só fazia aquilo que eu gostava de fazer, que era os bastidores. Só que quando eu entendi que eu tinha bloqueios, esse bloqueio tinha intimidade com o meu propósito, eu comecei a me desafiar, eu comecei a fazer. E isso tem tudo a ver com o que a gente está falando de procrastinação. Era um desejo meu falar em público, fazer lives? Não era um desejo meu. Só que quando eu entendo o porquê eu faço, por quem eu faço, muda toda a história. Muda toda a história. Eu não sei quem me acompanha aqui há muito tempo, havia uma das pessoas que já me acompanham já desde as lives de sexta-feira que eu fiz durante 1 ano e meio. Toda sexta-feira eu fazia aula no Zoom para um grupo de mulheres que eu tenho no WhatsApp, inclusive. Eu tenho esse grupo até hoje, quem quiser entrar lá, a gente passa informações, a gente fala mais sobre esses assuntos, compartilho o e-book, divulgo as lives. Posso falar um negócio aí na tua live? Pode falar, o Wellington quer falar uma coisa aqui na minha live. Quem quiser entrar nesse grupo, vocês podem me chamar, tá? Aqui no privado que a gente encaminha o link. Inclusive eu vou colocar depois da live. Pode falar, Wellington. Enquanto isso, toma meu cafezinho. Oi! E aí, vocês estão bem, senhoras e senhores? Toma meu café, meu amor. Obrigada. Quero falar uma coisa pra vocês sobre procrastinação, que é o seguinte, ó. Deixa eu ir mais pertinho aqui. Quer virar pra você? Não, só assim, tá bom. Ó, deixa eu ficar. Pera que meu joelho dói. Ai, gente. Ai. Olha só, a questão de procrastinação tem uma coisa que vocês precisam entender. Isso ajuda a curar a gente. A procrastinação é algo normal e natural no sentido de proteção nossa. O nosso corpo, ele só quer que a gente não morra. Então o que acontece? Por que toda vez que você vai fazer algo novo parece que é difícil? Porque é difícil. Porque assim, o nosso corpo não quer que a gente gaste energia, não quer que a gente faça coisa nova. Porque, sabe por que é fácil acumular gordura no corpo? Porque é proteção pra gente não morrer, gente. Então por que eu falo isso? Porque o normal nosso é procrastinar algo que é novo, que é difícil, que a gente nunca fez. E algo que dói também. Por que é normal? Porque é muito difícil você mexer em algo que talvez vai fazer você sofrer, algo que está no oculto do passado, mexer em algo que você nem sabe o que é. Então por que a gente muitas vezes procrastina algo que vai de encontro a isso? Vai de encontro a algo que é muito difícil pra gente. Então a proteção do nosso cérebro pra gente não sofrer, porque sofrer não é fácil. Por que eu falo isso então? Você precisa entender isso e conscientemente falar assim, cara, olha só, eu sei que eu vou talvez mexer com uma coisa do passado, eu sei que isso vai doer, que não vai ser fácil, que eu vou querer procrastinar isso, só que é bom pra mim. Quer ver uma coisa simples? Cara, academia. Se você agora tá chegando o inverno, tá esfriando. Você fala assim, vou acordar todo dia às 6 da manhã e vou pra academia às 6 da manhã. Cara, você não vai. Você vai acordar, o teu corpo vai falar, mas nunca, tá frio, não vou. Só que você precisa melhorar fisicamente. Então você tem que usar o seu cérebro e falar assim, gente, eu vou dormir, amanhã de manhã meu corpo vai querer que eu fique na cama, eu tenho que arrumar alguma forma de eu não procrastinar isso. Você entende? Então eu só quis dar esse recado, por quê? Porque a gente tem que usar a nossa inteligência, o nosso cognitivo para falar assim, eu sei que eu não quero, mas eu preciso. Você entende? Então é normal o nosso corpo querer procrastinar. Tchau pra todo mundo. Então, como eu estava falando para vocês, até o Marx
eu não sei se é Marx, né? Se quiser colocar o teu nome aqui, ele colocou aqui. Se a mulher soubesse o poder que ela exerce sobre a prosperidade do homem, faltaria dinheiro no mundo. Parabéns. Então, Max, isso é verdade. A mulher, ela está aqui, ela tem a intuição, ela está aqui para ficar... Ela é mais atenta. Então, com o passar do tempo, estudando muito, se aprofundando muito nessa questão da espiritualidade, sobre a dor almática, eu sempre falo, né? O meu conteúdo hoje eu aprendi que é para falar com almas. Eu passei muitas dores almáticas, né? E eu comecei a olhar para o meu cônjuge, para o meu marido. Por que toda vez que a gente chegava, a gente ficava próspero, ele ia lá e colocava a gente naquela situação novamente? Então, assim, você pode julgar o seu marido uma vida inteira. Muitas pessoas se separam por questões financeiras. Muitas pessoas se separam pela falta do dinheiro. Ou às vezes pelo excesso de dinheiro, né? A gente conhece as pessoas quando elas estão bem financeiramente, né? Porque algumas pessoas se revelam nesse momento. Mas assim, ou às vezes, e muitas vezes pela falta de dinheiro. Só que você não consegue parar e analisar por que a pessoa faz o que ela faz. Quando eu comecei a olhar para a história do meu marido, eu conheço meu marido com dívidas. A primeira coisa que eu falei para ele, nós vamos atrás de todas as dívidas, inclusive as que estão caducadas. Lembra que no começo eu li para vocês? Libere sua alma de uma dívida emocional que não é tua. Dívida emocional não caduca, não caduca. Lembra que eu falei para vocês que quando que procrastinação é tirar o tempo do outro. Você deve para o outro tem que ficar ligando para você cobrar. Tempo é vida. Você está tirando o tempo do outro que poderia estar prosperando mais. E a pessoa tá ligando ali cobrando vocês. Inclusive, eu e o Wellington, esse ano, nós tínhamos algumas pessoas que estavam devendo um dinheiro pra gente. Não era pouco, tá? Era bastante dinheiro. E a gente ficava cobrando. Ano passado, a gente passou o ano em discussão. Inclusive, tinha coisas que estavam indo pra justiça. Fala pro povo, nós chegamos a pegar advogado. E eu falei, Wellington, vamos colocar no advogado. Eu não quero me incomodar. Vai cobrar essa dívida da pessoa. Não quero nem saber. Esse ano eu tive uma clareza muito grande. A energia que essas pessoas tiraram pensando na dívida, pensando que eu ia ter que entrar com uma ação, pensando em várias coisas, eu e o Wellington, a gente entrou numa conclusão. A gente falou assim, nós vamos liberar a dívida, nós vamos entrar em contato com a pessoa e falar, quanto que você pode me pagar hoje? Qual que é o valor? Indiferente do que a pessoa, né, se a gente teve assim uma dívida de um valor bem alto e a pessoa deu um valor bem baixo, assim, um valor bem, né, um valor lá que não... Enfim, que era simplesmente, e na verdade, assim, sabe o que me veio na mente? Eu falei assim, deveria ter liberado a dívida, mas eu acho que foi mais, assim, uma sensação de, tipo assim, cara, o tempo que essa pessoa me tirou ano passado, pelo menos isso aqui pra cobrir aquele tempo que eu fiquei pensando naquela dívida. Então, quando eu olho, né, tô comentando isso pra vocês, né, a gente acabou liberando e tipo assim, cara, acabou aquela, não tô mais cobrando dívida da pessoa, acabou aquela história, e eu não perdi nada. Além do tempo que a pessoa me tirou, a vida que a pessoa me tirou, pensando naquilo, cobrando aquilo, eu não perdi nada, sabe por quê? Eu aprendi muito com isso. Deus faz, às vezes, a gente passar por algumas situações para que a gente não passa por essa repetição. E quando eu falei para vocês que eu comecei a ver o meu marido, conheci o meu marido cheio de dívidas, naquela fase eu olhei para a vida da família deles também, mas eu não era mentora e eu não entendia nada sobre isso. Minha sogra também tinha muitas dívidas. Tinha muitos problemas. Ele veio moldado daquela forma. A primeira coisa que eu falei, vamos pagar todas as dívidas, inclusive as dívidas que foram caducadas. Ele tinha dívidas que já estavam caducadas, cheques que ele tinha pago e já não existia mais a cobrança. Já tinha caducado, né? A gente fala aqui. Você ganha muito dinheiro? Sim, já comentei. O Wellington ganhava, né? Já tinha falado no começo, ganhava muito dinheiro, mas não pagava. Era irresponsável. Foi moldado a ser um homem irresponsável. Logo, ele casa com uma pessoa totalmente responsável. Eu já não ganhava o dinheiro que o Wellington ganhava, mas eu não tinha dívidas. Eu pagava as coisas em dia, eu só comprava aquilo que eu podia. E eu era uma pessoa muito corajosa. Logo, eu aqui que tinha isso e ele que não tinha, eu entrei na vida dele pra fazer o quê? Resgatar ele disso. Ou eu entro, ou eu copio ele e faço igual ele, ou ele entra na minha. Mais fácil ele entrar na minha. No entanto, gente, que quando a gente pagou todas as dívidas, coisas a gente teve que parcelar também, a gente resolveu todo o problema, a gente conseguiu naquele ano comprar o nosso primeiro apartamento, ó, sem ter dinheiro. Sem ter dinheiro. Por isso que eu falo que a frequência do procrastinador é a frequência de alguém que não passa confiança. É a frequência de alguém que cheira a dívida. É a frequência de alguém que promete e não cumpre. É a frequência que tira a vida do outro. Isso que eu tô falando pra vocês, gente, é muito forte, tá?
É muito forte, Deus está falando comigo. Quando a gente tem dívidas com alguém e aquela pessoa precisa nos cobrar, você está tirando vida da pessoa. Não queira tirar a vida da pessoa. Sabe um potinho que eu falo pra vocês que tem um potinho do positivo e o pote do negativo? Quando você faz uma boa ação, esse potinho aqui, ele fica positivo. Ele pesa bastante, é como se fosse uma balança. Quando eu pago uma promotora antecipada, eu tô ganhando créditos com Deus. Confiança, aquela promotora tá ficando feliz, ela pode pagar as despesas dela que ela tem lá com alimentação, enfim. Agora, quando eu tô devendo pras pessoas, você tá tirando vida das pessoas. Você não tem noção como essa balança aqui cai. Você não tem noção quando você tira a vida da pessoa, o quanto a tua vida atrasa. Eu tava falando pra elas aqui, Wellington, que a pessoa que procrastina demais, ela vai ter, imagina na lápide dela, escrito assim: aqui jaz um homem conformado. Aqui jaz uma mulher que morreu conformada. Conformada com a vida que ela leva, conformada com dívidas, conformada... Ela sabe que ela quer ser feliz, ela sabe que ela quer prosperar, só que ela não sai do lugar. Eu até trouxe umas anotações aqui de um ex procrastinador, para vocês entenderem se vocês também fazem alguma coisa e vocês mudarem, porque eu falei para vocês primeiro, olhe para a história da vida de vocês e para a história dos pais de vocês. Então vocês identificaram que o pai tinha dívida, ou que era procrastinador, ou que não tinha resultado, que falava e não cumpria. Vocês entenderam isso? Isso é o primeiro passo. Agora, o que eu faço, Morgana? Primeiro, eu quero ter resultados diferentes. Se você está procrastinando também, você está copiando os seus pais. Para eu ter uma mudança na minha vida, eu preciso fazer coisas diferentes. Então, eu vou trazer algumas anotações aqui para vocês olharem e derem um okzinho para ver se vocês também fazem isso na vida de vocês. Pessoas procrastinadoras andam com o tanque do carro sempre vazio. Gente, quantas vezes eu andei com meu marido na BR e eu olhei o tanque do carro zerado. Gente, vocês não têm noção. Naquele momento que eu poderia estar do lado do meu marido dentro do carro, viajando, olhando a paisagem, inspirada, às vezes falar pro meu marido: nossa, você pode fazer tal coisa. Eu estar lá, usando todo o poder que eu tenho como mulher, eu estava aflita, porque eu ficava com medo de ficar no meio da BR. É verdade. Quantas vezes eu passei por isso e eu falava pro Wellington, toda vez que eu entrava no carro, aqui em Alphaville mesmo, ele ainda fazia isso, eu falei: Wellington, homem próspero não anda com tanque vazio. E não era por falta de dinheiro, tá? Se você tem falta de dinheiro para encher o tanque, coloca pelo menos 1/4 do tanque, sempre ande com esse 1/4 carregado. Ele vai ficar quietinho aqui, é que eu tô com um gato no meu colo. Então, a questão, a gente tá falando do tanque. Ande sempre com o tanque cheio. Deixa eu ver que vocês anotaram aqui, eu já vou continuar com essa avaliação ética sobre valores. Infelizmente, a gente fica carregando e nos desgasta. É verdade, Jéssica, se a pessoa não é fiel. Mentoria financeira forçada quando vivemos isso. É isso mesmo, Evelyn. A Luciana, minha aluna, show. Então, assim, gente, estava falando pra vocês, carro com tanque vazio. Pessoa próspera, quando você entra dentro do seu carro, você olha o tanque cheio, isso é prosperidade. Tanque cheio é prosperidade, é você olhar, é você ter segurança de que você vai chegar no seu destino e você não vai ter que se preocupar com isso. Eu falo pro Wellington, bem-vindo, Fernando. Eu falo pro Wellington assim, quando você usa, sei lá, uma parte do tanque do carro, já vai lá e abastece novamente. A pessoa próspera, ela não vive num ambiente bagunçado, o seu carro tem que estar limpo, tem que estar organizado. Outra coisa, casa bagunçada, não tem a ver com prosperidade, não tem a ver com abundância. A gente gosta de estar num ambiente organizado. Eu vou falar pra vocês, esse molde eu trouxe da família da minha mãe. Minha mãe não era uma pessoa organizada em casa. Até hoje eu luto na procrastinação de manter cada vez mais a minha casa organizada, mas eu trouxe na consciência. Toda vez que eu vejo a minha casa desorganizada, eu vi o resultado que a minha mãe teve. Se eu quero ter um resultado diferente, eu preciso fazer diferente. Eu preciso deixar organizada para olhar para dentro de mim e falar: a minha mãe teve a escolha de ser daquela forma e não a julgo. Ela pode ser, e até hoje eu não cobro ela para ela ser uma pessoa diferente, mas hoje eu tenho total possibilidade de fazer diferente. Outra coisa, quando a gente falou ali, né, sobre procrastinação, o custo da procrastinação custa caro. Custa caro por quê? Vou usar um exemplo muito simples para vocês quando a gente deixa as coisas para depois. Sou de Florianópolis e estou morando em Alphaville. Tem serviços que eu fazia em Florianópolis que eu gosto de fazer lá, que eu não gosto de fazer aqui em Alphaville porque
eu não quis, ou talvez eu já passei por experiência com outros profissionais e não gostei e eu volto pra lá, por exemplo, cortar meu cabelo. Fui pra Florianópolis, fui lá no FUS, que eu corto cabelo há 20 anos, e o Renato, que corta meu cabelo, fui cortar meu cabelo lá. Só que aconteceu algo de procrastinação minha, que eu já deveria ter feito. Eu por muito tempo usei aparelho nos dentes. E já faz muito tempo, e eu tenho aquela contenção, e a minha contenção quebrou. Eu tinha que ir no dentista trocar. E eu fiquei postergando pra fazer em Florianópolis. Só que toda vez que eu vou pra Florianópolis, eu tenho outros compromissos e eu acabo não fazendo. Por que custa caro? Porque no começo, quando quebrou, se eu já de imediato procurasse um dentista pra trocar, e era algo simples que eu poderia ter feito aqui em Florianópolis, eu teria resolvido o problema. O que acontece? Eu ficava falando assim, não, dentista aqui em São Paulo não é bom e custa muito caro. Eu vou fazer lá na minha dentista que eu já faço há muitos anos. Fui várias vezes para Florianópolis e eu não fiz. O que aconteceu? Mais de 6 meses sem trocar, os meus dentes, eles movimentaram. Agora, além de colocar a contenção, eu vou ter que colocar um aparelho muito caro. Procrastinação custa caro. Procrastinação custa caro. Médico. Quantas vezes você sente uma dorzinha em algum lugar e você fala, é só uma dorzinha. E a gente vai quando está doendo demais, quando a gente não aguenta. O meu marido está há anos para fazer uma cirurgia, ele tem rinite, então ele tem essa parte aqui toda inflamada. Ele tinha que fazer uma cirurgia já desde Florianópolis. Gente, eu vou falar pra vocês, acho eu que existe uma procrastinação de 10 a 15 anos sobre isso. E sabe qual é o problema? Além de ele estar procrastinando esse tempo todo, hoje ele é palestrante, ele depende da voz dele e isso atrapalha a performance dele no palco por conta da falta de fazer essa cirurgia. E vou falar, lá naquela época custava um preço, dessa vez custa bem mais caro para ele fazer, porque ele já fez exames, ele refez os exames e ele ia até o médico, fazia tudo o que tinha para ser feito, só que não executava a cirurgia. Essa cirurgia vai custar caro. Essa cirurgia vai custar caro, porque quando a gente não resolve uma coisa no início, a gente vai ter que resolver depois e aquilo vai aumentando. Aquela inflamação, ela vai aumentando. Se você não tem dinheiro para fazer de imediato, faça com as ferramentas que você tem. Faça com as ferramentas que você tem. Faz com o pouco que você tem para abrir espaço para o novo. Eu sempre falo que a procrastinação tem a ver também com talentos. Todos nós viemos aqui com um propósito e temos dons e talentos. E o que você está fazendo com os dons e talentos que Deus te deu? Você está enterrando? Deus só dá o próximo passo quando você executa o primeiro. Se você não fazer o primeiro, ele não vai dar o próximo. Tem pessoas que até fazem o primeiro, mas não continuam. Samuel colocou aqui, parabéns, Morgana. Fico muito satisfeito quando tenho a oportunidade de ouvir a sua live. Excelentes conteúdos. Obrigado, Samuel. O Luan colocou, procrastinar parece um mal do século. É verdade, mas sabe por que, Luan, que é o mal do século? Porque nós não estamos sendo exemplo para outras pessoas. Gente, se você é procrastinador, ande do lado de um homem ou de uma mulher que é pau na máquina, que executa tudo de imediato. Lembra que eu falei pra vocês que existem dores ocultas, que veio lá da nossa infância, onde nós fomos moldados por muitos anos, vendo os nossos pais, às vezes, procrastinar, e a gente hoje não consegue sair desse ciclo, porque existe uma lealdade com os nossos pais que é oculta, e a gente quer voltar a estar naquela situação inicial para falar, eu sou igual aos meus pais. Só que quando eu trago a clareza de que os meus pais fizeram a escolha deles e eu posso moldar diferente, quando eu falo de moldar diferente é mudar o meu comportamento. A ação de hoje que eu quero trazer para vocês, eu trouxe umas coisas simples, anda com o carro, com o tanque vazio, não organiza a casa, o carro tá sempre sujo, ande com pessoas que fazem o contrário disso. Você só vai saber que a sua casa está suja quando você estiver visitando uma casa limpa. Você só vai saber que você está sofrendo porque o tanque está vazio, o tanque do carro está vazio, quando você andar com uma pessoa que só anda com o tanque do carro cheio. Você que hoje teve essa clareza de que você procrastina porque você foi moldado dessa forma e você entendeu que você precisa ter resultados diferentes, você precisa praticar hoje micro-resultados. Você precisa fazer no seu dia a dia essas coisas que parecem bobinhas que eu li aqui pra vocês, no seu dia a dia, e você se presentear, falar, eu não sou mais procrastinadora, eu sou executora, eu faço tudo de imediato, eu não preciso de uma secretária para estar me lembrando, porque Deus me lembra todos os dias, o meu resultado me lembra todos os dias que eu estou procrastinando, que eu estou tirando vida das pessoas, estou tirando tempo das pessoas.
O Marx colocou aqui, mandou bem demais. Na conferência, eis-me aqui. Sempre bem didática e clareza nas ideias. Ah, você estava lá no evento? Bem-vindo aqui na live pela primeira vez. E a Luciana colocou aqui, essa lealdade inconsciente é cruel, é muito cruel. A Luciana é minha aluna aí de bastante tempo, ela e o marido dela, o Anderson. A gente trabalha muito sobre isso, né? Acho que já veio muita clareza, só que qual que é o problema, Luciana? O que a gente precisa hoje é tomar decisões diárias, inclusive depois da live, eu vou sentar com meu marido aqui na nossa mesa e eu vou trazer para ele outras clarezas que eu tive e que nós precisamos começar a colocar no papel coisas que nós vamos fazer diferente, para não repetir o mesmo padrão dos nossos pais. Porque nós estivemos muito junto com a família agora recentemente, né, que nós fomos para Florianópolis, e eu comecei a observar algumas coisas e eu falei assim, ainda tem sujeirinha aqui, ainda tem coisinha que a gente está repetindo, mas eu trouxe a clareza. O que eu preciso fazer? Exercícios diferente daquilo que eles fazem para eu não repetir, porque eu não quero ter o mesmo resultado. Então, quando você começa a mudar o seu comportamento no dia a dia, você consegue ter consciência, nossa, hoje eu consegui andar com... Parece simples, eu consegui andar com o tanque do carro cheio. Ah, hoje eu consegui fazer isso. Quanto mais você exercita, mais você vai se gratificando com aquilo, você vai vendo os micro-resultados e mais você vai fugindo desse mal do século. Só que precisamos ter amigos, mentores também que nos ajudam. Porque nós temos o neurônio, nosso neurônio, ele espelha aquilo que eu vejo. Da mesma forma que eu aprendi isso na infância, com os meus pais, e aquilo me moldou a ser assim, é difícil eu sair desse mal do século, que é a procrastinação. Eu preciso estar do lado de pessoas que carregam aquilo que eu não aprendi na minha infância. Por que o Wellington hoje está junto com o Pablo Marçal? Gente, o Pablo, ele executa de imediato, tudo de imediato. Gente, vocês não vão ver, vocês podem colocar aqui, quem são as pessoas que vocês seguem na internet? Pessoas prósperas, pessoas no perfil do Pablo. O Pablo é bilionário, né? Vocês não vão ver um bilionário procrastinador. Não vão ver. Vocês não... Quando a gente olha para a vida de quem não teve resultado e a gente repete o padrão e você olha para a vida de quem tem resultado, a gente tem que perguntar, o que aquela pessoa faz que eu não faço? O que aquela pessoa faz que eu não faço? O Samuel colocou. Importante, inclusive, comemorar esses pequenos resultados. Sabe por que eu falei isso, Samuel? Porque o meu marido era muito, mas muito procrastinador. Muito. Ele era procrastinador. Pensa eu, uma mulher que acordava super cedo, ele acordava tarde e atrasava tudo. Eu fazia tudo antecipado e ele atrasava tudo. O que acontece nos últimos 3 anos, ele está do lado de grandes homens para aprender aquilo, a fazer diferente daquilo que ele foi moldado na infância dele. O que acontece? Eu, como esposa, vendo as pequenas mudanças dele, ainda parece pequeno para tudo que nós temos para viver ainda. Só que a pessoa não muda de uma hora para outra. Se eu, como esposa, ficar focando só no negativo e não olhar, não ter essa visão de que ele teve micro-resultados, que foi o assunto da live procrastinação veio, que nós estávamos em Floripa, eu sentei do lado da minha sogra, eu cobrei o Wellington de algo, eu falei, Wellington, cobrei não, eu lembrei ele, Wellington, você fez tal pagamento? E ele respondeu pra mim, não, eu falei, faça agora então, pra eu não ter que cobrar de novo, pra poder sair da minha caixa, aquela preocupação, aquela lembrança. E a minha sogra falou assim, ele ainda continua procrastinador? Naquele momento me deu vontade de reclamar pra ela e falar assim, ele ainda é, só que já me veio na hora a mensagem, ele não é mais procrastinador. Eu falei pra ela, ele melhorou muito, a senhora ainda não conhece o Wellington, o Wellington de hoje, você ainda lembra do Wellington de antigamente, mas o meu marido, ele não é mais procrastinador, ele melhorou, tem coisas a melhorar? Tem. Só que ele é uma pessoa que executa hoje as coisas de forma mais rápida. Talvez não de imediato, mas de uma forma mais rápida. E se a gente não olha para o micro-resultado, eu apago tudo que ele aprendeu aqui nesses últimos 3 anos. Então é necessário olhar. É difícil, tá? Vou falar pra vocês, é muito difícil. Porque vocês imaginam eu casado com um homem procrastinador e eu sou executora. É muito difícil pra mim não fazer na frente dele, ter que ficar lembrando. Só que uma das coisas que quero deixar pra vocês, a gente já vai estar finalizando aqui, né? Deixa eu ver se eu esqueci. Então, o que eu falei pra vocês, olhem pra vida dos seus pais. Como eram meus pais, eles procrastinavam, eles tinham dívidas, o que eles faziam. Olhem pra vida do cônjuge de vocês também, porque vocês carregam a malinha do que eles aprenderam também. Fazer perguntas. Se eu fizer isso, qual resultado eu vou ter? Se eu fizer tal coisa diferente do que os meus pais fizeram, qual resultado eu vou ter? E por que eu me incomodo com esse resultado? Isso vem na linha do que a Vilma falou.
Eu sabia que se eu fizesse tal coisa eu teria tal resultado e eu via que eu não fazia e não sabia por quê. Porque é uma lealdade almática aquilo que você viveu na sua infância. Isso é oculto, não é que a gente quer, o desejo nosso é de prosperar. Mas tem algo oculto que me moldou e faz eu repetir aquilo que eu não quero repetir. Então aqui, qual resultado eu vou ter? Existe algo oculto? Vocês têm que olhar sem algo oculto. Às vezes, você não quer ser maior que os seus pais. Às vezes, você não quer ser diferente dos seus pais. Uma coisa que eu tinha oculta relacionado a isso era relacionado ao corpo. Eu vim de uma família onde minha mãe era gordinha, minha mãe tinha sobrepeso, minha mãe fez bariátrica. A família dela toda também tinha um pouco de sobrepeso, todas eram mais gordinhas. Eu, na minha infância, também me tornei na verdade, uma adolescente que comia muito, porque eu comia daquilo que os meus pais comiam, então logo eu ia ter o mesmo. A gente fala que é genética, mas não, eu falo que é um molde, algo que você ensinou na sua infância. E na minha adolescência, eu comecei a tomar remédios muito fortes para emagrecer. Eu engordava e emagrecia até que eu tive a consciência. Minha mãe engorda não porque é genética, eu tinha me conformado que todo mundo falava assim, a Morgana puxou a Olga. A Morgana puxou a Olga e eu me conformava com aquilo. E eu falava, eu sou gordinha porque minha mãe é gordinha. Me conformei. Não sejam conformados, não morram conformados. Nós temos que ser pessoas inconformadas. É uma revolta, uma ira interna. Na Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, tem uma ira interna. Eu não quero. Tipo, tem que chegar um momento assim onde você gritar. Eu falo pro Wellington, às vezes eu tenho um momento quando eu tô repetindo algum padrão dos meus pais, eu vou pra dentro do carro, eu dou um berro lá dentro, eu falo, eu não aceito. Eu amo os meus pais de paixão, mas eu não aceito mais repetir isso, eu não aceito mais ter esse resultado. Eu não aceito, eu não me conformo em ter esse mesmo resultado. Bem-vinda, Thay. E a Daisy também que está aqui com a gente. Então, assim, vocês têm que ser pessoas inconformadas, pessoas que se iram do resultado que vocês têm. Nós viemos aqui para viver o extraordinário de Deus. Se você está vivendo de migalhas, é porque você está repetindo algo que está oculto. Então, vocês têm que olhar para dentro, né? Às vezes, uma autossabotagem. Eu me autossaboto para eu voltar naquela versão que eu fui criado, que eu fui moldado. Então, eu falei pra vocês sobre o sobrepeso. Quando eu comecei a entender que não era genética, que se eu comesse coisas diferentes que os meus pais comiam, se eu fizesse exercício que os meus pais não faziam, e se eu falasse pra minha boca coisas positivas, ao invés de ficar me cobrando e me julgando e falando que eu era assim porque minha mãe era assim, eu também ia crescer assim, e eu tava conformada com aquilo, eu tive uma ira interna, eu falei, eu vou fazer diferente pra testar. Eu fiz um teste, eu não sabia ainda. Eu tinha 15, mais ou menos uns 14, 15 anos quando eu comecei a ter essa clareza. Eu comecei a fazer exercício físico todos os dias. Logo, eu fui espelho pras minhas irmãs. Eu fui espelho pra toda a minha família. Eu lembro que eu saía de Floripa, já tava junto com o Wellington, eu ia pra Blumenau, todo mundo falava assim, nossa, você tá tão diferente, né? O seu corpo tá bonito, você tá se cuidando, o seu cabelo era eu transformei a minha vida para que eu pudesse ser exemplo pro resto da minha família, e hoje eu não tenho nenhuma irmã que é gordinha. Todos os meus irmãos, eu tenho, né? Eu falo assim, a gente não, às vezes não é uma pessoa que tá sarada, né? Eu mesmo tô precisando emagrecer alguns quilinhos. Mas assim, nós não temos sobrepeso. A gente não tem hoje problemas de saúde por conta do sobrepeso. A minha mãe já teve. E eu poderia estar repetindo os mesmos erros. Dentro do avião, quando nós estávamos vindo agora pra São Paulo, eu sentei do lado de uma mulher que ela tinha sobrepeso e eu comecei a ficar agoniada porque ela respirava, sabe aquela respiração assim que a pessoa tá sofrendo? E um pouquinho antes do avião estar chegando aqui em São Paulo, fazia 5 minutos, já estava com o procedimento de descida. Ela pegou e falou assim, eu preciso que vocês se levantem, eu estava no meio e tinha uma pessoa do meu lado. Eu preciso que vocês se levantem para eu ir no banheiro. Eu peguei e olhei para ela assim, a gente já estava chegando no aeroporto de Congonhas. Eu peguei e olhei assim, eu falei, tem certeza que a senhora vai no banheiro agora? Ela falou, eu sou hipertensa e eu preciso ir no banheiro. Eu levantei, a outra pessoa do lado levantou, eu falei, meu Deus do céu, já tá descendo e a mulher tá indo no banheiro, né? E na hora que a aeromoça ofereceu as bebidas dentro do avião, ela tomou Coca-Cola. A pessoa perguntou, né? Tem água, café e refrigerante. Eu tomei água e a pessoa falou, eu quero refrigerante, eu quero Coca-Cola. Daí eu fiquei olhando, gente, tudo na nossa vida é uma escolha. A pessoa tem hipertensão, e não julgando, tá? Eu tô analisando como mentora mesmo, tá? A pessoa tem hipertensão, ela tem sobrepeso e ela tá tomando Coca-Cola. Com certeza ela foi moldada pelos pais dela a tomar Coca-Cola. E hoje, aquele hábito, aquele vício, faz ela tomar Coca-Cola ainda, só que ela está se matando aos poucos.
Lembra que eu falei para vocês que tempo é vida? Se dedicar a uma alimentação saudável é tempo, te dá vida. Você se dedicar a um exercício físico é tempo, é dedicação, é vida. É vida que você está ganhando. Agora, quando você faz o contrário disso, você está matando o tempo, a vida que Deus te deu. Às vezes você veio para cumprir alguma coisa nessa terra. Todos nós viemos. E você está matando aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. Através de uma má alimentação, através de não cuidar do corpo, através de não fazer o que tem que ser feito, através de ser desobediente. A pessoa que não obedece no tempo certo e ela faz no tempo depois do que era para ter sido feito, às vezes você perdeu aquilo que Deus queria te entregar no dia seguinte, só que você demorou 2 semanas para fazer. E daí você perdeu o tempo, você perdeu a vida que Deus queria te dar através daquela missão que você tinha. Então, pra gente finalizar aqui, né? Falamos sobre olhar, né, para dentro da gente, que você se conforma demais, nós temos que ser inconformados. Procrastinação vezes preguiça, será que é preguiça que eu anotei, né? Será que é preguiça? Muitas vezes porque é preguiça de acordar cedo, é preguiça de você mudar os hábitos, é preguiça de você olhar para dentro, é preguiça de você olhar para a sujeira, mas muitas vezes não é só preguiça, tem algo oculto que é o que a gente falou aqui nessa live. Quem não assistiu no começo, assista depois que vai ficar gravada, porque vale a pena, tá? Façam tarefas, micro resultados, anotem. Meus pais faziam dessa forma, o que eu vou ter que fazer diferente? Arrumar minha alimentação, fazer esportes, pagar minhas contas em dia, olhar para dentro de mim, agradecer aos meus pais, mas saber que eu posso ir além para poder ajudar eles, porque eles também precisam de ajuda. A Evelyn colocou, sobre isso. Mas até chegarmos a esse nível de conhecimento, nos ferimos muito. É isso, Evelyn. Mas a gente está fazendo o quê? Clareza. Nesse momento estou tendo clareza. Inclusive, para quem não sabe, sou mentora de mulheres. Ajudo muito, falo muito sobre isso. Eu falo sobre traumas de infância, sobre coisas ocultas. Então, quem quiser, né, marcar uma reunião para a gente conversar sobre isso. Trabalho muito isso com as minhas alunas, sobre entender por que você faz o que você faz, né? Porque o que a gente faz uma coisa, a gente faz as outras coisas. Quando uma área da minha vida não está boa, logo as outras áreas também vão de água abaixo, porque a gente procrastina, né? E deixa eu ver aqui. Pra gente finalizar, Deus quer te levar para um outro nível. A gente não veio aqui para passar uma vida, a gente não veio aqui para fazer uma vida a mesma coisa. A gente não veio aqui para viver em dívidas, a gente não veio aqui para ser cobrado por outras pessoas, a gente não veio aqui para ser mandados por outras pessoas, por ser governado por outras pessoas. A gente veio aqui para governar. A gente tem que ser pessoas posicionadas. E para isso, a gente tem que olhar para dentro de nós. Por que eu faço o que eu faço? Deus quer me levar para um próximo nível. Lembra que eu falei para vocês lá no começo? Fui uma promotora de eventos, fui coordenadora de eventos e eu fui... e hoje estou empreendedora na área de eventos há 20 anos. Vocês entendem que Deus foi me levando para um próximo nível? Eu fui sendo excelente naquilo que eu fazia e eu fui indo para um próximo nível. Imagina se hoje eu ainda fosse promotora de eventos. Porque tem pessoas da época que trabalhavam comigo como promotora que até hoje elas estão trabalhando na área de eventos. Como promotora de eventos. Deus não me fez para ser sempre a mesma coisa. Ele me fez aqui para eu poder aprender. Nós estamos na escola da vida. Na escola da vida a gente aprende e vai para o próximo nível. O problema do procrastinador é que ele não quer aprender. Ele não quer fazer diferente daquilo que ele foi moldado. Ele não quer ser maior do que os pais dele. Ele quer ser leal aos pais. Ele quer se auto-sabotar. Então, se a gente não olha pra dentro, eu tô falando isso porque eu falei sobre o meu marido, que era um procrastinador. E eu não entendia. Talvez se eu não tivesse esse entendimento, hoje eu nem estaria mais com ele, eu estaria julgando ele. Mas como eu tenho entendimento, o que eu faço? Eu sendo uma esposa que não sou procrastinadora, eu tenho que trazer ele para todo o conhecimento que eu tive durante esses anos. Da mesma forma que ele tem coisas boas que eu não tenho. Ele tem coisas boas que ele trouxe pra minha vida e eu aprendi com aquilo que ele mostrou pra mim. Então, que a gente possa... no dia de hoje, parar um pouco, refletir um pouco, estudar por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente procrastina, por que a gente atrasa, entender a mensagem dessa live que foi pra mim. Quando eu atraso algo, eu tô tirando a vida, eu tô tirando o tempo do outro. Quando eu tiro o tempo do outro, eu tô tirando a vida daquela pessoa. E isso é muito forte, isso atrasa muito a nossa vida. Atrasa não só a minha vida, como a vida do outro. E eu sou responsável por isso.
Então, quero agradecer a presença de todas vocês aqui. Se essa live fez sentido para vocês, compartilhe com outras pessoas. Geralmente eu deixo no Instagram e também coloco no YouTube, onde você pode estar explorando mais desses conteúdos. E até a próxima sexta-feira. Um beijão para todos. Um ótimo dia.